Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma que precisou decidir depressa demais, sem tempo de respirar, sem tempo de perguntar a Deus. Se você está aqui carregando o peso de uma escolha que fez com pressa, ou o medo de precisar decidir algo agora e não saber por onde começar, eu quero te dizer com todo carinho: fica comigo até o final, porque hoje o Senhor quer te ensinar a sentar, respirar e esperar. Essa palavra não é sobre parar de viver. É sobre viver com mais paz, com mais Deus, com menos pressa. Vem comigo. Existe uma mesa de cozinha, tarde da noite, com a luz amarela acesa e uma xícara de café que já esfriou. Existe um som de relógio marcando os segundos, baixinho, quase imperceptível, enquanto alguém olha para um papel, para uma mensagem no celular, para uma conta que precisa ser paga, e sente o peito apertado com a urgência de decidir agora. Talvez essa cena seja a sua. Talvez você já tenha estado nessa cadeira, com essa mesma pressa no peito, tentando resolver em minutos o que o coração ainda não tinha entendido direito. E é exatamente aí, nesse tipo de instante, que a vida costuma nos empurrar para escolhas que depois lamentamos. A vida mortal tem um jeito estranho de nos colocar contra o relógio. Ela nos faz sentir que, se não decidirmos imediatamente, tudo vai desmoronar. O emprego, o relacionamento, a resposta que precisamos dar, a mudança que parece urgente. E na agonia desse momento, tomamos decisões que nascem do medo, não da fé, nascem da pressa, não da oração. E o resultado, na maior parte das vezes, é doloroso. Não porque Deus estava ausente, mas porque nós corremos na frente dele. Há um episódio no Novo Testamento que ilustra isso com muita clareza. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia à noite quando uma tempestade violenta se levantou. As ondas batiam contra o barco, o vento uivava, a água já começava a entrar. E o medo deles era tão grande que acordaram Jesus, que dormia na popa, gritando que estavam perecendo. E o que Jesus faz não é sair correndo, não é entrar em pânico, não é tomar uma atitude precipitada para resolver logo a situação. Ele se levanta, olha para o vento e para o mar, e diz apenas duas palavras: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, como está escrito em Marcos 4:39. Repare que a resposta de Cristo diante da tempestade não foi agitação, foi autoridade calma. Ele não se deixou contaminar pela urgência do momento. Ele trouxe ordem exatamente porque não se apressou. Isso diz muito sobre como o Senhor deseja que hajamos diante das nossas próprias tempestades. Quando tudo dentro de você grita para decidir agora, para responder agora, para resolver agora, o exemplo de Jesus no barco nos ensina algo profundamente diferente. Primeiro se aquieta o coração, depois se toma a decisão. A ordem nunca deveria ser invertida. Quantas vezes, porém, nós fazemos o oposto? Decidimos primeiro na aflição e só depois, arrependidos, tentamos aquietar o coração diante do estrago que ficou. A sabedoria de Deus, revelada nas Escrituras, é categórica quanto a isso. Não é bom ficar a alma sem conhecimento, e o que se apressa com os pés comete pecado, diz Provérbios 19:2. Esse versículo é impressionante porque ele une duas ideias que normalmente separamos: a pressa e o pecado. Nós costumamos pensar em pecado como algo relacionado apenas a atos moralmente errados. Mas a Escritura nos mostra que a pressa em si, o agir sem refletir, sem buscar entendimento, sem esperar o tempo de Deus, já é uma forma de nos desviarmos do caminho certo. Não é que decidir seja errado. É decidir sem conhecimento, sem oração, sem pausa, que costuma nos levar a lugares que não queríamos ir. Você já deve ter sentido isso na própria pele. Uma resposta dada no calor da discussão, que gerou uma ferida que levou anos para cicatrizar. Um contrato assinado com pressa, sem ler as entrelinhas, porque parecia urgente demais esperar. Uma mudança de cidade, de emprego, de relacionamento, tomada num momento de desespero, que depois trouxe mais dor do que a situação anterior. Não é porque você é incapaz ou porque tomou uma decisão de forma leviana por natureza. É porque a dor, o medo e a pressão do momento têm o poder de embaçar o nosso discernimento.
E é exatamente nesse ponto que o Senhor quer intervir, não para nos impedir de agir, mas para nos ensinar a agir no tempo certo. Tiago, apóstolo do Senhor, escreveu uma orientação que parece simples, mas que carrega uma profundidade enorme para quem vive decidindo com pressa. Ele disse: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, conforme está registrado em Tiago 1,19. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esses três movimentos, na ordem em que aparecem, formam quase um roteiro para qualquer decisão importante da vida. Primeiro ouvir com atenção, com humildade, sem já ter a resposta pronta na cabeça. Depois, só depois de realmente ter escutado, falar, decidir, agir. E no meio de tudo isso, existia a tentação de deixar a irritação, o medo ou a ansiedade tomarem as rédeas da situação. Pense em quantas decisões da sua vida teriam sido diferentes se você tivesse simplesmente esperado um pouco mais antes de falar, antes de agir, antes de assinar, antes de responder. Não estou falando de procrastinar indefinidamente, de fugir das responsabilidades ou de usar a espera como desculpa para não enfrentar o que precisa ser enfrentado. Estou falando de um tipo diferente de espera. Aquela que busca a Deus antes de agir, que se senta para pensar antes de sair correndo, que pede sabedoria antes de tomar qualquer atitude. Essa espera não é fraqueza. Ela é, na verdade, um dos maiores atos de fé que existem, porque reconhece que Deus enxerga o que nós ainda não conseguimos ver. Quando você se sentar, hoje, diante de uma decisão difícil, quero que se lembre da cena do barco na tempestade. Lembre-se de que o primeiro milagre não foi o mar se aquietar, foi Jesus permanecer em paz mesmo dentro da tempestade. Essa paz não veio da ausência do perigo, veio da presença dele. E é essa mesma presença que está disponível para você agora, nesse exato momento em que talvez esteja carregando uma decisão que precisa ser tomada, mas que ainda não está pronta para ser tomada com pressa. Deus não tem pressa. Ele opera dentro de um tempo que nós, seres mortais, quase nunca compreendemos completamente enquanto estamos vivendo o momento. Mas ele vê o antes, o durante e o depois de cada escolha que você fizer. E quando ele pede que você se aquiete, que espere, que sente para pensar antes de agir, não é porque ele quer te atrasar. É porque ele quer te proteger de um caminho que, tomado às pressas, poderia te custar muito mais tempo, muito mais dor, do que a espera que ele está te pedindo agora. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração, diz Eclesiastes 7:8. E logo em seguida, no versículo seguinte, a Escritura completa esse pensamento com uma advertência direta. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos, conforme Eclesiastes 7:9. Esses dois versículos, lidos juntos, formam quase uma receita espiritual para quem vive na correria e precisa aprender a esperar. O texto não elogia quem decide rápido. Elogia quem tem paciência, quem consegue segurar o próprio espírito antes de agir. Isso não significa que toda decisão precisa demorar semanas ou meses para ser tomada. Existem situações, sim, que exigem resposta imediata, e Deus também dá discernimento para esses momentos. Mas a maioria das decisões que mais nos ferem, aquelas que carregamos como cicatrizes, não foram tomadas em situações de emergência real. Foram tomadas em momentos de agonia emocional, quando a dor parecia insuportável e a mente gritava para que algo mudasse imediatamente. Nesses instantes, o que parece impossível de suportar é, na verdade, um convite para você se sentar, respirar, orar e só depois agir. Você já parou para pensar em quantas vezes a solução que Deus tinha preparado para você exigia apenas um pouco mais de tempo do que você estava disposto a dar? Às vezes a resposta certa, a pessoa certa, o caminho certo, ainda estavam sendo preparados. E a pressa te fez pular uma etapa que era exatamente aquela que traria a cura, o acerto, a bênção completa. Quando decidimos na agonia, geralmente escolhemos o alívio imediato em vez da solução verdadeira. E o alívio imediato, quase sempre, tem um preço alto lá na frente. Pense no agricultor que planta uma semente.
Ele não corre até a terra no dia seguinte para colher o fruto. Ele sabe que existe um tempo entre o plantio e a colheita, um tempo de espera que parece improdutivo aos olhos de quem tem pressa, mas que é exatamente o que permite que a raiz se fortaleça, que o caule cresça, que o fruto amadureça de verdade. As decisões da nossa vida funcionam de um jeito parecido. Quando arrancamos o fruto antes da hora, ele ainda está verde, ainda não está pronto. E o resultado nunca será o mesmo que teria sido se tivéssemos esperado o tempo certo. O convite que Deus faz através da sua palavra não é para que você viva paralisado pelo medo de decidir errado. É para que você aprenda a decidir de um jeito diferente, com calma, com oração, com prudência. Existe uma diferença enorme entre não decidir por medo e não decidir ainda porque está buscando a Deus primeiro. A primeira atitude nasce da insegurança. A segunda nasce da confiança. E é essa confiança que o Senhor quer cultivar em você a partir de hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo 46:10. Essa é uma das frases mais repetidas nas Escrituras, e talvez seja porque nós, seres humanos, precisamos ouvi-la sempre de novo. O contexto desse salmo fala de nações se movendo, de montes se abalando, de águas que rugem e se perturbam, imagens que representam exatamente aquilo que sentimos por dentro quando estamos diante de uma decisão urgente. Tudo parece instável, tudo parece prestes a desmoronar. E é bem no meio desse caos que Deus fala: aquietai-vos. Não corram. Não se desesperem. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietar-se não significa fingir que o problema não existe. Significa reconhecer que existe alguém maior do que o problema, maior do que a pressa, maior do que a urgência que sua mente está sentindo agora. Quando você se aquieta diante de Deus antes de decidir, você está declarando, mesmo sem perceber, que confia que Ele tem o controle da situação, mesmo quando você ainda não sabe qual será o próximo passo. Você que está assistindo a essa mensagem agora, talvez esteja diante de uma decisão que parece não poder esperar mais um dia sequer. Talvez seja uma resposta que você precisa dar a alguém, uma escolha profissional, um relacionamento que está em um momento decisivo, uma mudança que parece urgente. Eu quero te lembrar, com todo o carinho, que sentar para pensar não é sinônimo de fraqueza, e esperar em oração não é sinônimo de covardia. Muitas vezes o maior ato de coragem que você pode ter é dizer não agora. Deixa eu orar sobre isso primeiro, em vez de responder no calor do momento. Existe uma diferença entre agir com fé e agir com desespero. A fé espera, mesmo sem ter todas as respostas, porque confia em quem tem. O desespero corre, tenta resolver tudo sozinho, e frequentemente troca uma dor temporária por um problema permanente. Deus não está pedindo que você seja passivo diante da vida. Ele está pedindo que você seja sábio o suficiente para distinguir entre o momento de agir e o momento de esperar. E quando finalmente chegar a hora de decidir, que seja uma decisão nascida da calma, e não da agonia. Que seja uma escolha feita depois de você ter se sentado, orado, ouvido, ponderado, e não uma resposta impulsiva dada só para aliviar a ansiedade do momento. Você vai perceber com o tempo que as melhores decisões da sua vida nunca nasceram do desespero. Elas nasceram de um coração que escolheu confiar em Deus antes de confiar na própria pressa. Se você olhar para trás, provavelmente vai encontrar pelo menos uma situação em que a espera, por mais difícil que tenha sido, trouxe um resultado muito melhor do que a pressa teria trazido. Guarde essa lembrança. Ela é uma prova viva de que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando o relógio dentro de você insiste em dizer que não há tempo a perder. Ele tem tempo, e Ele está usando esse tempo, agora mesmo, para preparar o melhor caminho para você. Feche os olhos comigo por um instante. Pai Celestial, nós te agradecemos porque, mesmo quando corremos na frente do Senhor, Tu não desistes de nos ensinar a esperar. Obrigado por cada tempestade em que Tu nos mostraste que a verdadeira força está na calma, e não na pressa. Obrigado por Tua palavra, que nos lembra que aquele que se apressa comete erro, e que o Teu tempo é sempre melhor do que o nosso. Obrigado por seres um Deus de paciência, que
que não nos trata conforme a urgência do nosso desespero, mas conforme a sabedoria do teu amor por nós. Hoje, Senhor, nós te entregamos as decisões que ainda pesam sobre o nosso coração. Entregamos as escolhas que sentimos pressa de tomar e te pedimos humildemente que nos deis discernimento para saber quando agir e quando simplesmente aquietar o espírito diante de ti. Tira de nós o hábito de decidir na agonia. Ensina-nos a sentar diante de ti antes de sentar diante do problema. Que possamos ouvir mais do que falar e que a nossa pressa nunca mais fale mais alto do que a tua voz. Se há, neste momento, alguém prestes a tomar uma decisão importante, pedimos que tua paz vá à frente. Que ninguém aqui escolha pelo medo, mas que todos possam escolher pela fé, com a certeza de que tu estás no controle de cada tempestade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração hoje, comente aqui embaixo qual decisão você está entregando nas mãos de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso agora. E se inscreva no canal para continuar caminhando conosco nessas mensagens de fé.